E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar algumas coisas que pra mim sempre foram muito frustrantes na área de computação e de programação em si, e que eu acho que você pode se identificar um pouco, e também contar um pouco de como eu fiz e como eu mudei meu pensamento pra me sentir menos frustrado, conseguir aprender mais coisas e ser mais efetivo nessa área. Bom, pra mim uma coisa que sempre acabou sendo um pouco frustrante era ver a quantidade de coisas que dava pra gente aprender na área de programação e de computação em si, e ficar um pouco perdido do o que fazer, ou até mesmo me sentir incapaz de fazer qualquer coisa. Isso porque eu nunca me sentia pronto para fazer de fato algum projeto, alguma coisa, porque sempre tinha muita informação e muito conteúdo. E mesmo que eu soubesse várias coisas, eu sentia que eu não sabia nada de fato, porque eu sempre via novas tecnologias ou novas linguagens que eu ainda não dominava ou que eu não entendia. E essa quantidade de conhecimentos que a gente pode adquirir na área de computação acabava me deixando um pouco perdido e sem saber no que focar. E eu acho que o melhor jeito de se desbloquear desse tipo de frustração é entender que a tecnologia e a computação ela é gigantesca e tem muitas áreas e a gente não precisa nem deve tentar dominar tudo. Isso porque a cada dia novas ferramentas e tecnologias estão surgindo e cada uma delas elas são específicas para resolver um determinado tipo de problema. E aí já vai a minha dica de como tentar parar de se frustrar com esse tipo de coisa. É entender que as ferramentas e tecnologias da computação em si, elas são só um meio para a gente resolver um problema. Então, em vez de a gente tentar aprender tudo, a gente tem que tentar descobrir quais problemas a gente quer conseguir resolver. Não adianta a gente querer entender todos os conceitos de computação e todas as ferramentas que existem, porque cada uma delas elas tem um propósito específico. Então, cada conhecimento pode ser aplicado para uma determinada área. E tentar entender tudo e sobre tudo pode ser muito difícil e frustrante, porque vai te fazer sentir que você não sabe nada de fato. É muito comum, e até mesmo para mim, estar no meio da faculdade ou quase no final, e você ainda não se sentir pronto para o mercado de trabalho em si. Isso porque na faculdade a gente vai ver vários conceitos de várias coisas, mas a gente não vai se aprofundar em si em nada. Pelo menos esse foi o meu caso na minha faculdade na USP em São Carlos. E aí eu acabava que não me sentia pronto para fazer nenhum trabalho em si. Então a minha dica é que você sempre acabe estudando por fora, mas não estudar por fora só novas tecnologias e novos conceitos, mas sim problemas que você quer resolver e aprofundar nesses problemas. Porque não adianta nada você fazer uma boa faculdade e estudar por fora vários conceitos, mas não saber aplicar eles em algo, e também não adianta você estudar por conta sem fazer uma faculdade, saber um monte de coisa, mas não saber resolver problemas de fato. Então, além de você só saber os conceitos básicos, que é claro, muito importante, que inclusive vai te ajudar a evoluir com o tempo, com as novas tecnologias, você conseguir acompanhar esse movimento, mas também você precisa saber resolver problemas. Então, sempre pensar na tecnologia e nas coisas que você aprende como meios de resolver problemas. Então, não só focar nas tecnologias em si, tipo, eu quero aprender uma linguagem ou quero aprender esse novo framework, porque isso não serve de nada. O que serve, de fato, é que tipo de problema você pode resolver e em que caso tal ferramenta vai ser útil e quais conhecimentos você consegue aplicar. Inclusive, para mim, esse é o melhor jeito de aprender de fato a ser um programador e aprender uma nova linguagem, uma nova ferramenta, é ver um problema específico e ir descobrindo como você consegue resolver aquele problema com ferramentas que você já conhece ou até mesmo que você vai descobrindo ao longo do desenvolvimento da solução do seu problema. E quando eu falo problema, eu não estou falando daqueles problemas de leet code ou de algoritmos e estruturas de dados, mas sim coisas reais. Então um problema seria desenvolver um site, desenvolver um jogo, um aplicativo ou até mesmo uma solução de inteligência artificial, por exemplo. Então é isso que eu quero dizer com problema. São coisas reais que alguém pode utilizar e que vai facilitar a vida das pessoas. É uma solução em si. E uma coisa muito legal de se ressaltar e que meio que prova que focar no problema em si e não nas ferramentas e tecnologias de fato funciona, é que muita gente fala que o momento que eles mais aprenderam em si foi em trabalhos reais. Então trabalhando para alguma empresa ou então fazendo algum projeto. Isso porque você está focado em entregar algo. Então você vai aprendendo os meios, mas o foco é como resolver algo. E aí você vai realmente aprender do começo ao fim o processo para chegar numa solução. Que esse, inclusive, devia ser o objetivo final de todo programador. Chegar em alguma solução, algo que mude a vida das pessoas e impacte a vida das pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre por que eu acho que todo mundo devia aprender a programar, e nele eu comento bastante sobre o poder que a programação nos dá de criar coisas e facilitar a vida dos usuários. Se você foca em facilitar a vida dos usuários, em vez de aprender uma linguagem em si, a sua motivação cresce muito e fica muito mais fácil você conectar os conhecimentos que você está adquirindo para uma finalidade. E é por isso que eu acho que você tem que tentar se libertar dessa angústia de querer aprender tudo e saber tudo, porque isso nunca vai ser possível. Afinal, a tecnologia está sempre evoluindo e aparecendo coisas novas. Mas você tem que entender como as coisas se conectam e como você consegue utilizar alguma ferramenta para resolver um determinado problema. E isso, inclusive, é o que vai te fazer sobreviver ao longo do tempo na área da programação. Porque, com certeza, novas ferramentas e tecnologias vão aparecer e os conceitos, eles vão ser os mesmos. Então, você vai ter que utilizar a experiência e o conhecimento que você teve em juntar conceitos para resolver algo e aplicar isso a novas ferramentas. E algo que, com certeza, vai te ajudar a evoluir
evoluir é ver de fato os seus projetos funcionando e as coisas que você consegue criar com seus conhecimentos. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque não importava o quanto eu aprendia coisas novas, eu nunca conseguia me sentir preparado para de fato trabalhar ou fazer alguma ferramenta em si, mas quando eu comecei a focar nas coisas que eu queria fazer e não nas coisas que eu queria aprender, isso mudou muito a minha vida. Eu acho que encarar o programador como alguém que sabe fazer algo, em vez de alguém que sabe algo, é muito importante. Afinal, saber uma linguagem de programação não serve de nada se você não for utilizar ela para alguma coisa. Eu espero que isso que eu tenho te falado te ajude de alguma forma, porque isso já me incomodou bastante no passado, porque eu nunca me sentia pronto, ou nunca me sentia capaz o suficiente para fazer alguma coisa, porque você não sentir que você está tendo um progresso, que você sabe fazer coisas de fato, pode ser muito desmotivador. E pra gente conseguir aprender mais coisas, a gente tem uma motivação e ver o nosso resultado é muito importante. Inclusive, se você já sentiu essa frustração de não saber o que estudar ou para que os seus conhecimentos em programação serviam, comenta aqui embaixo que eu tô muito curioso para saber se você já passou por essa situação que eu mesmo passei. Então pro vídeo de hoje é só, e se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando.